Pegue a sua Bíblia, por favor, e abra no livro de 1 Crônicas. 1 Crônicas. Você vai achar aí Samuel, vai achar Reis. 1 Reis, 2 Reis, vem Crônicas. Localize aí 1 Crônicas, por favor. Capítulo de número 4. Aleluia. Se todos acharam, digam amém. Eu quero ler apenas 2 versículos desse texto. 1 Crônicas, capítulo de número 9, capítulo número 4, versículo de número 9, diz assim: E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. E sua mãe chamou o seu nome de Jabes, dizendo: Porque com dores dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Quando me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que todo mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Tome assento em nome de Jesus. Algumas versões dizem: Oxalá que me abençoes, ó Deus. Outras versões dizem: se Deus me abençoar. Eu quero nessa noite, nos próximos minutos, falar dessa história. Essa história ela é muito rica. E ela mostra uma coisa bem curiosa, porque a história de Jabes é uma história de um prognóstico de derrota sendo transformada em uma vida de vitória. Eu não sou adepto das ministrações que mostram a vida do cristão como sendo uma vida sem problemas, sem luta, só com alegria, só com vitória, só com maravilhas. Não creio nisso, biblicamente isso está errado. Mas eu também não acredito no inverso disto. Eu não acredito que a gente nasceu para sofrer. A gente nasceu para passar por problemas a vida inteira e por aí vai. Mas o fato é que alguns de nós, com o passar do tempo, vivendo, em algum momento, por você estar vivendo, você vai receber algum prognóstico. E o prognóstico nada mais é do que uma sentença, do que alguém que está te explicando que você vai passar por algo. É como se um médico dissesse assim: olha, te prepara, porque o que vem por aí na tua vida é bem ruim. Receber este prognóstico é muito doloroso em qualquer circunstância das nossas vidas. E eu quero falar de um camarada que nasceu com o prognóstico de viver uma vida amaldiçoada e de derrota. E que conseguiu transformar a vida dele num exemplo de fé e de esperança. E por isso eu escolhi para me nortear nessa ministração nesta noite, um tema que eu recebi quando acordei hoje pela manhã. Tudo pode mudar. Creia. Olhe para cá. Tudo que você está vivendo pode mudar. Apenas creia. Eu quero nessa noite falar sobre isso, porque quem nunca ouviu aquelas expressões, que são expressões que muitas vezes a gente ouve de algumas pessoas, isso quando a gente não usa para nós mesmos. Tipo, não tem mais jeito,
desiste porque nada dá certo? Quem nunca falou assim, cara, para mim nada dá certo? Quem nunca disse, Kylie, que é melhor eu desistir porque sempre acaba dando tudo errado? Quem que nessa caminhada não já disse assim, rapaz, essa pessoa só pode ter nascido com uma maldição? Isso porque eu não quis usar a expressão correta que o pessoal diz assim, virado para a lua. A gente ouve expressões como essas e outras que dizem assim, cara, tu só pode ter nascido para ser infeliz. Ou às vezes nós nomeamos essas frases para nós. Eu nasci para ser infeliz. Nada dá certo na minha vida. Não dou certo nos relacionamentos. Todos os empregos que eu entro dão errado. Eu não consigo conviver com ninguém. E expressões como essas, tipo, eu não tenho cura, não tem jeito para a minha vida, e por aí vai, sou a ovelha negra da família. E aí a gente vai ouvindo cada coisa que a gente ou fala, ou pensa, ou ouve de alguém no caminhar. E isso é uma coisa curiosa, porque além dessas coisas que a gente pensa muitas vezes de nós mesmos, existem algumas frases que eu tive escrevendo por lembrança, ou porque já ouvi, ou porque eu mesmo já falei em algum momento da vida. E eu escrevi essas frases, e eu queria compartilhar com vocês, porque são frases que a gente diz a nós mesmos, nesses momentos que a gente está vivendo, seja de depressão, seja de tristeza, ou seja porque acredita que a nossa vida é uma vida de derrota mesmo. E a gente muitas vezes diz assim, minhas esperanças parecem sempre cair por terra. Isso aqui eu escrevi hoje. Todos os caminhos que escolho parecem me levar a um beco sem saída. Sinto-me sempre como o último da fila. É um negócio terrível. Parece que é uma coisa, você chega no caixa, isso já deve ter acontecido com você. Você vai no banco, aí você vê 4 filas. Tem 3 filas cheias de pessoas e uma fila com pouquíssimas pessoas. E você discorre para ela. Tem só 2 pessoas na tua frente, as outras tem 10. Aí você se alegra. Você é atendido rapidinho. Aí vai passando. E o camarada está ali brigando na tua frente porque ele quer resolver o problema dele. Só passa todo mundo e tu está lá assim. Aí tu decide sair dessa fila e vai pegar a última pessoa que está ali. Vai para trás dela e diz assim, essa aqui, quando você vai nessa, esse aqui sai. E esse aqui começa, porque quando você pensa em voltar, o outro volta. Quem já experienciou isso aqui? Só para eu ter uma noção, se não é só eu que passei por isso. Parece que a gente é sempre o último da fila, é um negócio terrível. E eu fiquei lembrando e escrevendo algumas coisas, mesmo quando tento, parece que nunca é suficiente. Você se esforça, mas não é reconhecido. Você dá o seu melhor, você pode fazer o que tem de melhor, mas não tem alguém que diz assim, poxa, parabéns, eu vejo o teu esforço, eu admiro o que você está fazendo. Estou sempre em segundo lugar, nunca em primeiro, a vida é um jogo que nunca consigo ganhar, nunca consigo sair do ponto de partida, parece que sempre estou remando contra a maré, meu esforço parece ser sempre em vão, a derrota parece ser minha única companheira constante. Essas frases, ou eu já ouvi, ou eu mesmo já falei para mim, em algum momento da minha vida. E essas frases, elas me fazem pensar, porque, e assim, desse jeito é a vida de muitas pessoas. Milhares de pessoas no mundo acordam todos os dias dizendo assim, poxa, Deus poderia ter me matado essa noite. Por que Deus não me levou essa noite? Por que eu não tive um ataque do coração? Por que o Senhor, quando eu passo, atravessa a rua, não passa um carro por mim e me leva? E essas pessoas, elas falam isso como se elas tivessem nascido, Adivone, literalmente para sofrerem. Pois as vidas delas, parece que a vida dessas pessoas foram escritas num livro, e o nome do livro é A Dor. O título do livro é A Dor. Pessoas que só vivem do sofrimento, e as suas falas são o sofrimento, e isso é tão forte, mas tão forte, que tem algumas pessoas que você chega perto delas, e você pode estar irradiante de felicidade. Você para 30 segundos do seu dia para falar com ela, você sai dali como se estivesse carregando um peso que você não sabe de onde foi. Quem já vivenciou isso aqui? É horrível isso.
A energia de uma pessoa que olha para si mesmo como sendo uma pessoa de uma vida amaldiçoada, de uma vida de decepções, de uma vida de sofrimento, é uma energia tão contaminante que quem está perto dela sente essa energia e sofre por isso. E isso é curioso, porque quando a gente volta para o texto, a história de Jabes, eu conheço uma máxima que diz assim: tudo que começa errado termina, como é que é? Termina certo? Tudo que começa errado termina errado. Essa é uma máxima que nós aprendemos, essa é uma frase que a gente costuma escutar no caminhar, nessa nossa vida, mas curiosamente, essa é uma das poucas histórias que você vai ver na Bíblia, que mostram que Deus é poderoso para transformar tudo que deu errado até agora na sua ou na minha vida, em algo extraordinariamente grandioso, maravilhoso e tremendo para a sua glória. Quem crê nisso? O texto fala de um tal de Jabes. Eu acordei muito cedo hoje, porque tínhamos que ir para o Jardim Tropical ajudar na construção. Então, muito cedo eu decidi escrever essa mensagem, porque quando eu peguei a Bíblia para ler, eu fui diretamente nesse texto e fiquei meditando nele, e eu nunca preguei nesse texto. E quando eu estava vendo a epígrafe do texto, quando você abre em 1 Crônicas 4, a epígrafe do texto fala dos descendentes de Judá. E ele veio falando, fulano que era filho de Ciclano, que era filho de Beltrano, deu origem aos povos tal. Beltrano que era filho de Beltrano, que era não sei quem, deu origem aos povos tal. De repente dá uma pausa no texto. O cara que está escrevendo o livro de Crônicas, ele está falando de descendentes de fulano que era de Ciclano e que era de Judá. Ele está falando dos descendentes da linhagem de Judá. No meio dessa fala, ele pausa e ele conta a história em 2 versículos só, a história de dezenas de anos da vida de um homem chamado Jabes, em 2 versículos. Eu disse, espera aí, tem alguma coisa nesse texto, eu quero estudar isso. Eu fui buscar lá no hebraico o que tinha aqui escondido nesse texto. Eu quero compartilhar com você nessa noite, porque quem será que foi esse tal de Jabes? Gente, Jabes foi um cara que teve tudo para ter uma vida de derrota. O texto fala que devido a todo o sofrimento que a mãe de Jabes teve quando Jabes foi nascer, ela colocou nele um nome que era um selo na vida dele. E eu preciso que você entenda uma coisa, a palavra Jabes, quando você vai ver no hebraico, ela é Iabetzer. No hebraico, Iabetzer quer dizer dor, sofrimento, tristeza, muita tristeza ou muito sofrimento. Então a mãe deve ter sofrido muitas dores quando essa criança estava nascendo, e quando ela se livra dessa dor, ela olha para o moleque e diz assim, chama ele de Yatzbetzer, chama de Jabes, em português. Que quando o pessoal olha, diz, tu vai chamar teu filho de Jabes, tu vai chamar teu filho disto, pode colocar o nome dele, a dor que ele está me causando, que venha sobre ele. Foi o que a mãe fez. E naquela época, algumas pessoas aqui mais velhas, quem tem aqui mais de 60 anos, levanta assim a mão, por favor. Não, pastor? Não, né? Não. Bom, tem gente com 60 anos aqui. Vamos lá. Vocês devem se lembrar que quando vocês eram mais novos, pedir a bênção para o papai e para a mamãe era mais do que uma obrigação. Se você fosse 10 vezes na rua, quando você entrasse 10 vezes em casa, bença papai, bença mamãe, e era assim, beijando a mão. Quem vivenciou isso aqui? Eu vivenciei isso. Até a galera dos 58 aí vivenciou isso. 51, vamos corrigir aqui. Mas olhe para cá. Na época dessa geração dos anos 60, ainda se dava muito valor ao que um pai ou uma mãe dizia sobre um filho. Então nós tínhamos todo um cuidado de que os nossos pais nas nossas vidas fossem canal de bênção nas falas, porque quando um pai dizia que aquela filha não ia dar para nada, ou aquele filho não ia dar para nada, não dava para nada mesmo.
Era incrível como a palavra de um pai tinha um poder sobre-humano na vida de um filho. Na época antes de Cristo, e aí a gente está falando de mais ou menos 800 anos antes de Cristo, na época dessa escrita do livro de Crônica, quando alguém tinha um filho, o que o pai ou a mãe dissesse que viria sobre ele, categoricamente iria acontecer, criteriosamente Deus iria fazer com aquele filho o que o pai e a mãe disse. E aí, para você entender, existe um grande arqueólogo chamado Roland Gourret de Vaux. Esse cara é o cara, mas ele já morreu, mas foi o cara da arqueologia, da bibliologia, e era um grande teólogo, católico romano inclusive. Ele era o diretor do Instituto Bíblico em Jerusalém. Um dos primeiros a tocar nos livros do Mar Morto foi este cara. E ele escreve uma coisa em um livro que eu tive lendo, e eu copiei ipsiliteris aquilo que ele escreve, porque ele explica melhor do que eu o que eu estou dizendo. E ele diz assim: entre os povos primitivos, abre aspas, o nome em todo o Antigo Oriente define a essência de uma coisa. Nomeá-la é conhecê-la e, portanto, ter poder sobre ela, podendo beneficiá-la ou prejudicá-la. Daí os nomes tabus entre os primitivos e os nomes secretos entre os egípcios. Como o nome define a essência, revela o caráter e o destino daquele que o tem. O nome vem a ser a expressão de uma esperança ou um símbolo que se procura decifrar em etimologias afins. Olhe para mim. Você sabe o que esse cara entende, historicamente falando? Que quando um pai ou uma mãe dizia assim, vou colocar o nome do meu filho, dando a este nome um significado, eu estava definindo a vida deste filho. É por isso que quando você vai ver os nomes bíblicos dos patriarcas, alguns deles, Deus chega e diz assim, vou mudar, porque o seu nome não condiz com a relação que eu tenho contigo. Deus muda o nome de Abrão para Abraão, Deus muda o nome de Jacó para Israel, e por aí vai. Deus vai alterando o nome, porque alterando o nome alteraria a essência da vida da pessoa. Quando você vai estudar isso na Bíblia, você descobre que quando uma pessoa recebia um nome, aquele nome era um selo para o resto da vida dela, de como seria a vida desta pessoa. Agora imagina, agora que você sabe disso, a criança acaba de nascer, trazendo muita dor para uma mãe, essa mãe olha para o filho e amaldiçoa o filho e diz, chama ele de Jabes. Todo mundo olha, a parteira olha e diz assim, como é, mamãe? Chame de Jabes, eu quero registrá-lo, é Jabes. Ele vai carregar esta dor que ele me causou. E foi isso que aconteceu no texto. O texto mostra que o nome de Jabes foi dado a ele para que sobre ele viesse o que a mãe sentia. E uma coisa curiosa, como o nome definia a concepção de vida que a gente tinha, se esse nome tinha um poder negativista sobre ele, muitas das vezes sobre esta pessoa vinha uma vida completamente amaldiçoada. E aqueles que são amantes da Bíblia vão ver vários casos na Bíblia de pessoas que pelo nome tiveram uma vida desgraçada. Mas aonde eu quero chegar com isso? A gente precisa entender uma coisa curiosa sobre esse nascimento de Jabes. Ele desde o nascimento teve uma vida péssima, teve uma vida amaldiçoada, carregando sobre si um selo de maldição, porque toda vez que eu chamo Hilton, eu estou chamando a essência dele.
Toda vez que um judeu chama um filho, ele chama o filho pela essência dele. Então imagina todos os dias quando você acordasse, alguém dissesse assim: ei, amaldiçoado, porque era o nome Jabes que dizer maldição, dor, tristeza. Ei, filho da dor. Ei, tu que só experimentas a aflição. Ei, tu que nasceu para sofrer. Este era o estigma que este menino carregou desde o nascimento. Cada vez que alguém citava o nome dele, ele lembrava de que ele era fruto de dor, de sofrimento e de tribulação. Agora, imagina você crescer. Gente, aí a gente já começa a olhar, ter um olhar psicológico para a coisa. Imagina uma criança crescer numa casa onde todo mundo tinha um nome que era abençoado, onde todo mundo tinha um nome que exaltava normalmente a Deus, onde todo mundo tinha um nome que quando alguém citava, o sorrisão vinha no rosto porque lembrava algo bom, e só ele, na casa dos irmãos, tinha um nome amaldiçoado, e que quando os irmãos dele diziam assim, Jabes, que ele olhava, ele sentia aquele peso. E Jabes, ele sentia aquela pressão. E ele vai crescendo e vendo que ele nasceu para ser uma criança amaldiçoada, que quando crescesse, se crescesse, seria um homem amaldiçoado, e que a sua maldição seria para sempre. Bem, uma coisa que eu quero já, ainda na minha introdução, lhes dizer, é que Deus me disse uma coisa curiosa, quando eu estava escrevendo essa mensagem. Existem pessoas que estão me ouvindo e que tiveram a mesma sentença na vida. Existem pessoas que ou estão me assistindo ou estão sentadas aqui, em que olham para si mesmo e olham com um olhar exatamente como o de Jabes. Minha vida é uma desgraça, pastor. Minha vida desde criança, fui abusada, fui isso, fui aquilo. Meu pai me deixou, fui abandonado, fui adotado, fui criado, fui jogado na rua, passei fome, passei necessidade. O senhor não sabe o que eu passo. Quando o senhor me vê, muitas vezes eu ouço isso, quando o senhor me vê calado, sério, e não rindo com todo mundo, é porque o senhor não sabe o que eu estou passando, não sabe que desde a minha infância, eu fui criado com outra pessoa, me colocaram para ser empregado numa casa, onde eu apanhava, onde o dono abusava, onde não sei o que acontecia, e um monte de pessoas, talvez me assistindo, já até pensaram em tirar a vida, porque olham para a própria vida e dizem assim, a minha vida não tem motivo de existir, melhor que ela se vá. E hoje eu vim aqui dizer para você, que ainda que você tenha sido maltratado, humilhado, abusado, Deus é poderoso para mudar este prognóstico que foi dado para você. Ainda que você não entenda e não compreenda que tudo que você vivenciou realmente é muito difícil, realmente é muito doloroso, mas você tem que entender isso. Deus entra nesta vida dolorosa, Deus entra nesta vida de humilhação, nesta vida de abuso, de sofrimento, e muda o quadro dessa história e lhe dá uma vida nova, porque Ele tem poder para fazer isto. Quem crê nisso nesta noite? Você crê nisso? Mas pastor, eu queria isso, mas para ter isso tem que ter fé. Eu quero ver uma coisa interessante com você. 1 Crônicas capítulo 4, hoje nós vamos ficar nele. 1 Crônicas capítulo 4, versículo 10 diz uma coisa importante, e eu quero trazer aqui a tradução, que é a tradução que vem diretamente do hebraico, sem passar por tantas traduções como a gente vê. Porque um fato importante que está nesse texto é uma falha na tradução que tem em nossas Bíblias em português. A maioria das versões em português, não todas, mas a maioria delas, uma boa parte, traduzem o versículo 10 utilizando a conjunção se, S-E. E lá no versículo 10 diz assim: Jabes clamou ao Deus de Israel, se quiseres me abençoar, ou se quiseres me abençoes. E ele usa essa conjunção que condiciona aquilo que ele está pedindo à vontade de Deus.
Só que quando você vai ver no original, não existe a partícula si. Existe o advérbio de tempo, chamado quando. E quando você pega a tradução literal do texto, e você vai ver o que o texto realmente diz, você entende uma coisa curiosa, porque o texto vai dizer: quando me abençoares. Pastor, o que tem a ver de diferente se me abençoares para quando me abençoares? Porque se me abençoares é alguém que está falando sem fé, é alguém que fala sem crer, é alguém que joga a sorte ao vento, ou mesmo a própria vida. Mas quando você diz assim, quando me abençoares, você está dizendo: eu não sei quando vai acontecer, mas vai acontecer. Eu não sei quando tu vai fazer, mas eu sei que vai ser feito, porque tu és o meu Deus, o Deus de Israel. Aleluia. E quando a gente traduz isso da forma certa, a gente entende que Jabes, na sua oração, ele emprega uma fé sobre-humana. E essa fé tornou tudo diferente, pois Deus mudou o quadro da vida deste homem com uma oração, usando 4 frases apenas. Você jejua, você ora, você sobe monte, você passa dias e nada muda. Você clama a Deus, você vai lá na irmã que é profeta, você vai no apóstolo tal, você recebe a bênção de Abraão, você faz votos envolvendo dinheiro, você faz sacrifícios, mas nada muda. Chega um cara que está com a vida toda desgraçada, está com a vida toda amaldiçoada, um cara que nasceu e teve como um selo de vida o sofrimento e a dor, e ele pega o seu sofrimento, a sua dor, ele cresce no meio disto, ele percebe que entre os irmãos ele tinha esse estigma, e ele simplesmente vira para o Deus de Israel, faz uma oração e diz assim: quando tu me abençoares, ele estava dizendo a Deus: eu creio neste Deus que pode mudar a história da minha vida, eu acredito que Ele fará, não sei quando, mas Ele vai fazer. Aleluia. É quando a gente começa a entender que Jabes, ele teve fé naquilo que ele falava, a gente começa a compreender que não é pelo muito falar, ou pela quantidade de tempo que eu me sacrifico a este Deus, que fará a mão de Deus mover-se sobre mim, mas a maneira como eu olho para Ele, Araguaci, fará toda a diferença, porque quando eu olho para Ele com olhar de fé, eu não preciso balbuciar palavras que são longínquas da minha realidade, basta eu olhar e dizer: eu creio que tu podes fazer a diferença. Quem crê nisso aqui nesta noite? No que você tem crido para a sua vida? Você crê que realmente que você nasceu para sofrer? Você crê realmente que você nasceu para ter uma vida amaldiçoada? As mentes mais brilhantes do mundo, todas elas, acabaram tendo que fazer terapia. Acabaram parando em um psiquiatra ou em um psicólogo. E quase todas elas, escrevendo sobre si, elas sempre fazem referências como aquilo que de brilhante é para todo mundo ao olhar para ela é algo como uma maldição. Porque a noite delas é tomada porque a mente fica muitas vezes pensando. O dia dela é tomado porque muitas vezes a mente fica elaborando projetos incríveis, coisas maravilhosas, sonhos incríveis de se pensar e de se imaginar. E aquilo que para todo mundo poderia ser algo maravilhoso na vida desta pessoa, ou para esta pessoa, pode ser uma maldição terrível. E ela olha para isto como sendo algo negativo, algo pessimista, algo ruim. Mas pastor, o senhor não sabe o que eu passo. Eu não sei realmente o que você passa, mas eu sei que na Bíblia a história de um cara que teve tudo para viver uma vida desgraçada, de derrota, de problema, cresceu ouvindo que a vida dele seria isso. Ele dobra o joelho, fala 4 frases para Deus, e a Bíblia diz: e Deus ouvia a oração de Jabes e mudou a história de Jabes. Aleluia.
porque ele orou crendo. Quando ele foi falar com Deus, ele não foi conversar com Deus: meu Deus me ajuda, meu Deus me socorre, Senhor eu preciso que tu mudes isso. Ele já foi dizendo: quando tu fizer isso, quando tu mudar a minha história, quando tu me abençoar daquele jeito, quando a tua mão estiver sobre mim, quando tu me livrar do mal. Ele foi dizendo como alguém que estava vendo. Ele olhava para o futuro e dizia: o meu presente pode ser derrota, mas o meu futuro é vitória. O meu presente é sofrimento, mas o meu futuro é alegria. O meu presente é dor, mas o meu futuro é uma vida abundante neste Deus. Aleluia. Chegou a hora da gente fazer essa oração, da gente olhar para Deus e fazer essa oração que Jabes fez, crendo nesta oração. E aí eu quero falar de 4 coisas que há nessa oração. O versículo 10 de 1 Crônicas 4 diz assim: quando me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliarem, e a tua mão for comigo, e fizeres que todo mal seja afligido, e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Quantos podem dar glória a Deus por isto? 4 frases, 4 pedidos, 4 coisas que ele pede. A primeira, ele diz assim: quando me abençoares, sabe o que ele pede? A bênção de Deus. Sabe o que na oração de Jabes ele pede para Deus? Deus, eu preciso da tua bênção, eu preciso do teu selo de garantia, eu preciso que tu esteja dizendo assim: eu garanto para você aquilo que você necessita. E é curioso, porque quando a gente vai analisar essa bênção, bênção tem que produzir em nós paz. Toda vez que você recebe algo como um presente, e que parece ser algo bom, mas aquilo te faz mal ou tira a sua paz, peraí, por que que isso tira a minha paz, se isso no meu conceito é bom? Há um texto lá na Bíblia Sagrada, no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 18, por ali assim, vai contar a história de um jovem rico, que chega diante de Jesus, cheio de marrinha, dizendo para Jesus que ele era o cara, que fazia tudo certinho. Mas tem uma coisa curiosa naquele diálogo, que me chama a atenção. Ele olha para Jesus e diz assim: pô mestre, como poderei herdar a vida eterna? Jesus podia dizer assim: olha, para você herdar a vida eterna, faça isso, faça aquilo, mas Jesus, antes de falar e responder, Jesus diz assim: ei, por que tu está me chamando de bom? Quem te disse que eu sou bom, rapaz? De onde tu tirou a ideia que eu sou bom? Jesus disse isso. É só você ver, Lucas 18. E quando Jesus olha para ele e diz assim: bom, só existe um, e ele é Deus. Só que lá na expressão de Jesus há Elohim, fazendo referência ao Deus de Israel. Então Jesus olha para o Pai e diz assim: tu quer ver de onde vem a bondade? Tu quer ver de onde vem a bênção, jovem rico? Tu quer ver quem realmente é bom? Para quem aqueles que ele quer ser é bom? Olhe para cima, ele é bom, Deus é bom. Deixa eu lhe dizer uma coisa: eu e você servimos a um Deus que é bom. Servimos a um Deus que é bom em sua essência. E o próprio Cristo aponta para ele dizendo: só ele é no universo bom. E sabe por que Jesus disse que só ele é? Ora, Jesus veio salvar o mundo. Ora, Jesus curou as pessoas. Ora, mas Jesus fez, no meu conceito, bondade ao extremo para a humanidade. Mas ele olha para si e diz assim: eu não sou bom, bom é ele. Então me faz perguntar ao texto: por que Jesus olha para Deus como sendo um Deus bom? Porque aquilo que Deus lhe der vai gerar em você uma paz sobre-humana. Quando Jabes orava dizendo: eu quero a tua bênção, e ele diz assim: quando tu me abençoares, não pensa que ele estava pensando em dinheiro, não pensa que ele estava pensando em riqueza. Quando ele diz assim: quando tu me abençoares, ele está dizendo assim: quando a tua bondade me alcançar, a minha dor acabará. Quando a tua bondade me abraçar, o meu sofrimento
sofrimento acabará. E ainda que eu carregue um selo, um estigma de que nasci para sofrer, o meu sofrimento se tornará em dor, porque o Deus de Israel é bom. Louvado seja o nome do Eterno. E ele entendeu isso. O texto diz: quando tu me abençoares e ampliares as minhas fronteiras, em algumas versões, ampliares os meus territórios. É massa o jogo de palavras no hebraico, porque uma mesma palavra colocada numa frase, com algo na frente no hebraico ou algo atrás, a mesma palavra, ela traz uma outra conotação para o texto. É por isso que há tantas traduções. Alguém diz assim: ampliares minhas fronteiras, outros ampliares meus territórios, outros ampliares os meus largares, porque a mesma palavra tem vários significados no hebraico. Mas quando você vai para o original e vai tentar literalizar o texto, tem uma coisa interessante que ele fala aqui. O texto diz que ele pede para Deus para que os termos dele fossem ampliados. Meu irmão, sabe aquelas expressões que são expressões culturais de um povo? Tipo, aqui no Maranhão a gente não fala não. A gente fala como? Não. Não é assim? A gente não fala não, a gente fala não. Não é desse jeito? São expressões especificamente nossa. Se você chega lá em São Paulo e diz assim: e aí, Qualira, tudo bem? O cara pensa até que é um elogio. Mas aqui Qualira é homossexual. Não é assim? É uma coisa nossa. Quando você vai para o povo judeu, há expressões que são deles, que nós, quando traduzimos, se não entendermos a cultura dos judeus, a gente traduz e só pega a tradução e tenta aplicar na nossa cultura. Então, quando ele fala: quero que amplies os meus territórios, na nossa cabeça a gente pensa em quê? Em terras. Quero que amplie a quantidade de terras que eu tenho, sim ou não? Mas para o judeu não é isso. Um judeu, quando ele vai orar, ele diz assim: eu quero que tu amplie os meus territórios. Sabe o que ele está dizendo para Deus? Eu quero ter uma família grande. Imagina que o texto está falando da linhagem de Judá. O capítulo 4 inteiro vai dizendo: porque os filhos de Judá foram Pérez, porque não sei quem era filho de Ciclano, porque filho era tio de Beltrano, porque Beltrano era filho de Ciclano, e blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá blá. Isso vai até o versículo de número 43, falando só da descendência de um homem de Judá. E no meio desse texto, lá no início, há uma pausa. E esse homem, quando pausa, ele não sai do contexto, porque o contexto desse texto está falando de família, e de uma família grande, de onde Jesus inclusive é descendente, da linhagem de Judá, de onde Davi era descendente, da linhagem de Judá, de onde grandes homens e mulheres foram descendentes. E aí ele para e diz para Deus: eu quero que amplies o meu território. Quando tu ampliares o meu território, quando tu me abençoares, ele primeiro diz, depois de quando tu ampliares o meu território. Olha para cá. A pior maldição que existia na vida de uma mulher era ser estéril. A pior maldição que existia no homem é ele não conseguir ter filhos. Então imagina que você cresce numa casa onde todo mundo vira para ti e te chama de amaldiçoado, de sofredor, de uma pessoa que nasceu para sofrer, que a tua vida não vale nada. Você cresce com esse estigma. Para onde você vai, você carrega este peso. Um belo dia você ouve falar que existe um Deus que muda quadros. Você crê intensamente neste Deus. Você se agarra nesta crença. Então você olha para este Deus e começa a pedir para Deus coisas das quais para o ser humano são incompreensíveis. Então a primeira coisa que ele pede para Deus é a bondade dele sendo manifestada em forma de bênção. E a segunda coisa que ele pede para Deus, nem de longe eram terras, mas era: Senhor, eu quero ter uma família muitíssimo grande, como o meu tataravô Judá era.
Você sabe o que ele está fazendo para Deus? Deus, eu acredito que hoje, carregando o estigma de maldição que eu carrego, carregando esse sofrimento que eu carrego, eu não consigo chocar nenhum ovo, quanto mais fazer um menino ou uma menina. Mas quando tu me abençoares, quando tu alargares as minhas terras, a minha família será uma geração, a minha família será grandiosa. E quando você vai no livro de Êxodo, no capítulo 20, você descobre que Deus diz que abençoará aqueles que praticam a sua palavra até 1000 gerações, meu irmão. Você acha que Jabes não conhecia Êxodo 20? Você acha que ele não conhecia que o Deus de Israel disse nos 10 mandamentos para Moisés, quando escreveu para Moisés naquelas tábuas de pedra? Quando Moisés vai e pega aquelas tábuas, estava escrito lá como um dos mandamentos: olha, se você me obedecer e guardar os meus mandamentos, eu vou te abençoar até a 1000ª geração. Meu irmão, é geração que não cansa. Não, pastor, é só até a 3ª e 4ª geração. Você sabe o que é a 3ª e 4ª geração, meu filho? Eu não sei se alguém aqui está vivo para viver a 4ª geração. Porque eu tenho um filho, meu filho me deu um neto, esse neto me deu um bisneto, e esse bisneto me deu um tataraneto. Eu não sei quantos estão vivos aqui para ver essa geração e essa linhagem, poder sentar e dizer assim: lá está o meu tataraneto, lá vai a minha tataraneta. Você sabe o que Jabes estava falando para Deus? Deus, apesar de eu ter nascido num lugar onde todo mundo olha que eu não terei descendência, eu creio que a minha descendência será abundante. Quantos creem neste Deus? Terceiro, ele pede uma coisa muito curiosa, e isso me chamou a atenção no texto. Olhe para cá, irmãos. Não há uma única parte nos pedidos dele de: preciso de uma casa nova, preciso de um carro novo, preciso de dinheiro, preciso pagar as contas, Senhor, me ajuda a dar emprego, Senhor. Aí você fala assim: mas pastor, é porque ele tinha tudo. Olha o dedinho. Vida de gente amaldiçoada é quem não tem nada. Vida de gente amaldiçoada é quem só sofre. Vida de gente amaldiçoada é quem não pode ser, não consegue ter, não consegue ver. Mas uma vida de gente amaldiçoada, quando olha e conhece Adonai, quando olha e conhece Jesus, tudo muda, meu irmão. E ele, crendo nisto, ele faz 4 pedidos para Deus. Nenhum deles envolve coisas. Nenhum dos pedidos envolve coisas. Isso é lindo. Quantos fizeram alguma oração para Deus hoje? Levante a mão, seja qual for. Não vou perguntar, porque eu não quero ser antiético. Mas quantos será? Precisa me responder. Que hoje já nos disseram: ô Senhor, me ajuda a pagar aquela conta que vence amanhã. Ô Senhor, abre a porta de emprego. Senhor, eu quero sair dessa casa. Você está numa casa, mas você quer ir para uma outra casa, porque a sua casa, você não está contente com ela, você quer uma casa melhor. Senhor, eu quero uma casa melhor. Senhor, eu estou andando de carro, mas eu quero um carro melhor. Não, Senhor, eu estou andando de ônibus, eu quero carro. O pastor Júnior tem carro, eu também quero ter carro. E por aí vai. Nossas orações, muitas vezes, elas não são atendidas, porque nós não entendemos. Jesus diz assim: pedis e não recebeis, é porque pedis mal, para o gastardes em quê? Em vossos deleites, seus prazeres. Quando você pede algo para Deus que está dentro do projeto de Deus, Ele diz assim: é agora. Quando diz: Senhor, eu quero que abençoes minha vida, porque nessa bênção eu serei bênção na tua obra, Deus diz: é agora. Quando diz: Senhor, eu preciso que a tua mão esteja comigo, Deus diz: é agora. Mas eu preciso crer. E o texto diz que a terceira coisa que ele pede para Deus é muito interessante, porque ele diz assim: quando a tua mão for comigo. Você sabe o que é isso, irmão? Você sabe o que quer dizer isso? A gente pensa assim, quando a mão de Deus estiver sobre a minha cabeça. Não é assim que a gente pensa? Você sabe o que quer dizer essa expressão para eles? Quando tua mão for comigo, pega na minha mão, Senhor, e vamos embora como um filho me carregando. Meu filho, quando ele anda comigo, não é ele que me puxa, sou eu que puxo ele. Quando ele está na frente, eu paro: você está correndo por quê? Vai devagar, segura aqui na minha mão, venha no meu passo, venha comigo.
Vamos atravessar a rua. Se soltar a mão e o carro bater, eu não tenho culpa. Não, papai, está aqui, está seguro na mão. Você sabe o que Jabe estava falando? Jabe está dizendo assim: quando tua mão for comigo, ele estava dizendo, eu quero e eu creio que a despeito da mão da minha mãe ter me soltado já no meu nascimento, porque ela me amaldiçoou, a despeito da minha família me olhar diferente, a despeito de tudo aquilo que de ruim me acontece, eu creio que quando a tua mão pegar na minha, eu vou caminhar por onde tu queres que eu caminhe nesta terra. E aí eu olho para Davi, salmodiando e falando, ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, eu nada temerei. Você sabe por que ele nada temia? Porque tinha uma mão segurando por ele, tinha vale de um lado, ossos do outro, guerra, problema, mas ele diz assim, pode vir. É por isso que ele também salmodia e diz assim, em paz eu me deito e logo pego no sono, porque tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Ele entendia que quando a mão de Deus segura na sua mão, a sua vida tem um caminhar diferente. Só quem crê exalta o nome deste Deus. Ele entendia, Caio, que ter a mão de Deus segurando na mão dele, ele estava dizendo para Deus, eu quero depender de ti. Eu não quero mais ir para onde eu quero ir para onde tu queres. Eu não quero mais fazer o que eu quero fazer o que tu queres. Eu não quero ter o que eu quero ter aquilo que tu queres. E ele literalmente está dizendo assim, Senhor, pega na minha mão, porque eu quero ser dependente. Quem quer ser dependente deste Deus aqui? Quarto, eu já estou encerrando. Ele diz uma coisa muito interessante. E quando fizeres que do mal eu não seja afligido, na tradução mais literal, olhe para mim, e quando fizeres que do mal eu não seja afligido, há algo importantíssimo que você precisa aprender hoje neste texto. Você sabe o que Jabes estava pedindo para ele? Ele estava falando, implicitamente no texto está isso, ele estava falando de todas as suas emoções vividas até aquela oração. O que isso quer dizer com isso, pastor? Ele estava dizendo para Deus, literalmente, Senhor, até agora eu só tenho aflição de alma. Até agora meu coração só ouviu dor. Até agora o que eu sinto é sofrimento. Até agora eu só percebo uma vida de maldição. E aí ele diz assim, mas quando tu pegares da minha mão, a tua bênção estiver sobre mim, tu ampliares a minha família, então este mal não me afligirá mais. Você sabe o que ele estava dizendo? Eu creio que ainda que eu tenha problemas psicossomáticos, ainda que eu tenha problemas psiquiátricos, ainda que eu tenha problemas incuráveis, quando ele segurar na minha mão, esses problemas não mais me afligirão, porque eu estou com Deus. Ele entendia que quando Deus está conosco, a dor da alma tem que passar. Quando Deus está conosco, segurando a nossa mão, o sofrimento tem que passar. Mas por que tem que passar, pastor? Porque acabou o que gera o sofrimento? Olhe para cá, não. Ele não estava pedindo, Senhor, neutraliza o sofrimento. Ele não estava dizendo, Senhor, aquelas pessoas que estão me fazendo mal, mata e leva. Senhor, aquelas coisas que eu ouço a vida inteira, tira da minha mente. Não, sabe o que ele estava dizendo? Ainda que continuem falando, ainda que a doença continue me cercando, ainda que eu esteja no meio do vale da sombra e da morte, não importa a dor que venha sobre mim, o que eu não quero mais é que o meu coração seja afligido por isso. Então ele disse, quando eu for abençoado por ti, nenhum problema alcançará mais a minha alma. Você sabe o que ele estava entendendo? Conceitos do Novo Testamento, que só foram explicados pelo apóstolo Paulo, que só foram ensinados centenas de anos depois por um apóstolo, que vai explicar o conceito do que é viver em Cristo, e morrer é lucro.
Eu vejo as pessoas reclamando das suas vidas. Porque, pastor, minha vida está difícil. Porque, pastor, se o senhor conhece. Ah, pastor, se o senhor soubesse o que eu estou passando. Ah, pastor, se o senhor imaginasse a minha luta. Ah, pastor. E você acha que o seu pastor também não poderia lhe dizer a mesma coisa? Mas você não conhece a minha luta também. Você não sabe o que eu passo todo dia. Você não sabe isso. Você não sabe aquilo outro. Mas quando eu dobro o meu joelho para falar com este Deus, eu lembro. Existe um Deus que está com a mão segurando. Existe um Deus que está guiando. Existe um Deus que está abençoando. Existe um Deus que ele olha para o mal e diz assim: a ele aí não é para afligir, porque ele é meu. Aleluia. Concluindo, o texto fala uma coisa muito interessante. 1 Crônicas 4, por favor. O versículo 9 me chama a atenção. Diz assim: e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome de Jabes, dizendo: porquanto em dores o dei à luz. Olhe para cá. Por que ele foi o mais ilustre? Esse texto está traduzido errado. A palavra que está nesse texto aí no original, você encontra no Talmud. A tradução mais literal desse texto diz que, quando o autor de Crônicas vai escrevendo, ele diria assim: e foi Jabes mais sábio do que seus irmãos. Olhe para cá, irmãos. Todas as vidas de superação tiveram dor e tristeza. Todo mundo que chegou lá no topo, ralando muito, consegue lhe contar uma história de vida que você chora com ele. Todas as pessoas que você vê que se transformaram em grandes homens na história da humanidade, foram homens e mulheres que, quando você vai ler ou ouvir a história deles, você diz assim: eu não acredito que você viveu isso. Existe um homem que tem um filme, eu não lembro o nome dele agora, mas ele vendia copiadoras de impressora. Eu não lembro o nome do filme, mas ele se tornou um dos maiores empresários do mundo do ramo de ações. Era um cara... Como é o nome? Alguém repete para mim. Em busca da felicidade. É a história de vida de um homem, Fábio, que mostra que a vida dele foi uma vida de dor, de sofrimento, e que ele teve que transformar muitas vezes salinhas ou banheiros em playgrounds para o seu filho, ou mesmo em locais onde ele teve que dormir, que você chora vendo ele passando por aquilo, virando noites e noites acordadas estudando, e todo mundo dizendo: você não consegue, você é negro, não vai dar certo, você não pode. E ele estudando e acreditando e dizendo: eu posso, eu vou conseguir, porque ele entendia que ele era mais sábio. Jabes viveu isso, Jabes entendeu isso. Ele cresceu ouvindo as pessoas dizer: você é um homem que viveu e nasceu para sofrer, a tua vida vai ser uma vida de derrota, a tua vida era uma vida de desgraça, a tua vida só tem dor. E ele faz uma escolha, e Crônicas vai dizer assim: e Jabes foi mais sábio do que todos os seus irmãos. Sabedoria no Antigo Testamento, querido, era sinônimo de alguém que seria longínquo, de alguém que ia viver muitos anos, de alguém que tinha poder de mudar a história e o curso da vida. Você sabe o que o texto estava dizendo? Que quando todo mundo olhava para aquele garotinho, dizendo: para ti não vai dar nada, você será um Zé Ninguém, você não vale nada, você não presta para nada, você nasceu foi para sofrer. Ele olhava para isso e a sabedoria dele dizia assim: não é isso, eu acredito em Deus, não é isso, eu creio num Deus que muda quadros, não é isso, eu creio. E aí ele acordava, alguém dizendo assim: e aí dor? E ele dizia dentro de si: eu não nasci para ser dor, eu nasci para ser bênção. E aí, cadê o sofrimento? Ele: nasci para ser sofrimento, eu nasci para viver feliz. E um belo dia ele diz: quer saber de uma coisa? Ele dobra o joelho, ele faz uma oração e diz assim: Deus, todo mundo está dizendo que minha vida não presta. Toda a minha vida eu escutei que a minha vida era uma vida de maldição. Toda a minha vida eu cresci ouvindo que nasci para sofrer. Mas quer saber de uma coisa, Deus? Sabe como eu vejo meu futuro, Deus?
Eu vejo tu me abençoando. Eu vejo tu pegando na minha mão. Eu vejo tu me dando uma família grande. E eu vejo toda esta aflição e dor não me atingindo mais. Deus encosta assim, eu acho que no trono dele, cruza a perna e diz: rapaz, esse moleque, eu botei fé nele. Gostei desse moleque, esse moleque é dos meus. Aí Jesus, olha ali o cara. Ó, o cara entende de coisas que só Paulo vai explicar. Aí Paulo lá na frente, no meio do sofrimento, no meio da dor, ele vai e diz assim: meu querido, viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Ele olha para tudo e diz assim: não importa o que eu passe, não importa por onde eu passe, não importa o que me aconteça, há uma paz dentro de mim que ninguém pode tomar. Nada pode me afligir aqui no exterior, porque eu conheço o Deus que eu sirvo. Eu sei a quem eu estou seguindo, eu sei quem é o meu dono. Aleluia. Quando a gente entende quem é nas mãos deste Deus, nós entendemos o propósito de Deus para as nossas vidas nesta terra. Oh! Ele fez uma oração e creu. Ele foi o mais ilustre dos irmãos. Ele foi o mais sábio. E aí a gente fica sem entender que loucura. Numa casa onde todo mundo nasceu para ser bênção, o mais abençoado era o que nasceu para ser amaldiçoado. Na sua casa, talvez você tenha sido a ovelha negra. Oh, como eu ouvi isso demais. Fazia o primeiro ano, na minha época chamava segundo grau, não sei como é que chama isso hoje, mas na minha época fazia primeiro ano do segundo grau. Quem fez primeiro ano do segundo grau aqui? A galera é isso aí, a gente entende isso. Chamava-se primeiro ano científico, não era assim? Quando eu fiz o meu primeiro ano científico, eu era um cara trilouco, doido, só fazia doidice. Reprovei. Fiquei reprovado. Passei de ano não. Eu já apanhava normalmente da minha mãe, ela deve estar me assistindo, ela sabe que é verdade. Eu estava em Natal. A minha avó, já penosa, disse assim: minha filha, bata no seu filho. Não, ele vai estudar. Vou quebrar esse menino. E quebrou. Minha mãe batia, não tinha pena não. Ela sabe que eu estou falando a verdade, ela me assiste. Hoje ela é um docinho com os meus filhos. Eu vou corrigir meu filho. Ô, meu filho, não faça isso com o menino. Digo, tá vendo, mãe? Não grite com ele não. Digo, olha, não grite, mamãe. Mas só gritou tanto comigo. Eu gritava, às vezes ouvia minha mãe sem nem sabia porque ela estava me gritando. Era já para poder eu já me adaptando, não fazer doidice. Mas eu lembro que quando eu fiquei reprovado, eu ouvi tanta gente dizer: esse menino não vai dar para nada. Eu ouvi o meu avô, que se tornou um admirador meu antes de morrer, alguém que eu amo, que admiro, que teve uma história de vida de um homem honesto e que morreu crendo em Jesus, morreu dormindo. Jesus levou ele sem dor, inclusive. Pai da minha mãe. Eu ouvi ele dizer para mim assim: você é a ovelha negra desta família. Nunca esqueci isso. E hoje eu falo isso, nunca esqueci isso, não como alguém que está traumatizado, mas como alguém que se lembra do que passou. Você é a ovelha negra dessa família. Você só faz coisa errada. Isso porque um belo dia ele me pega na mão e diz assim: vem cá, me leva no sítio dele. Ele me mostra uma mangueira. Ele diz assim: você está vendo aquele cacho enorme de abelhas ali? Eu estou lhe mostrando. Porque de noite, que é quando elas não conseguem ter orientação, nós vamos tocar fogo e matá-las. Então não passe perto, não faça nada, para elas não se espantarem, não coisarem. Dizer, tá bom, vou. Ele andou acho que 5 passos, eu peguei uma pedra e caiu metade do cacho. A primeira abelha que pica toda a família foi no olho dele, assim, pum. Ficou com o olho desse tamanho. Foi meses sem pisar na casa do meu avô, porque ele queria me matar. E ele dizia: essa é uma ovelha negra. Ana Maria, esse menino não vai dar para nada. Esse menino vai ser isso. Esse menino vai ser aquilo outro. Esse menino vai ser isso, aquilo. Aí esse menino um dia conhece Jesus. Esse menino ouve falar que Jesus muda quadros.
Esse menino ouve falar que Jesus transforma vidas. Esse menino entra numa igreja, vai até a frente e diz assim: eu quero entregar minha vida para Jesus. E esse menino que outrora era um reprovado, era alguém que não estudava direito, que não conseguia nada na vida, faz uma faculdade, faz a segunda faculdade, faz a terceira faculdade, faz isso, cresce, 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 se torna quem eu sou com muito orgulho, porque sei que foi Deus que me trouxe onde eu estou, e é Ele que me sustenta até hoje nas suas poderosas mãos. Quando eu olho para isso eu entendo: Deus é aquele que muda quadros, Deus é aquele que muda sentenças, Deus é aquele que diz para você: apenas creia. Oh, aleluia. Quantas vezes na vida a gente não pensa em desistir, irmão? Quantas vezes eu, você e tantas outras pessoas não pensam em tirar a própria vida? Quem é que já pediu a morte para Deus? Levante a mão assim comigo. Eu já pedi isso para Deus. Não tenho vergonha de dizer isso, não. Então você sabe o que eu estou sentindo. Sabe por que o ser humano pede a morte? Sabe por que as pessoas se matam? Porque elas acham que matando acabará com a dor delas. Elas não sabem que o inferno é muito pior do que a terra. Elas não têm noção de que a dor que elas agora vão experienciar é muito maior. Então elas pedem a morte. Elas acham que morrendo será mais fácil. E eu já contei isso aqui dezenas de vezes. O dia que eu pedi a morte para Deus, Deus usou um profeta e disse: me pede vidas, eu te darei em abundância. Nunca esqueci dessa frase, porque marcou a minha vida. E daquele dia em diante eu nunca mais disse: Senhor, me leva. Eu digo: Senhor, resolve. Senhor, faz. Senhor, age. Senhor, entra com providência. Senhor, eu preciso e confio em Ti. Mas uma coisa é fato: nós estamos acostumados de ver para nós mesmos com um olhar pessimista. Olhamos muitas vezes para nós com um olhar negativo. Olhamos para a nossa vida e não damos valor à vida que temos. Mas essa é a noite que o Senhor escolheu para mudar quadros e sentenças. Quem crê nisso, coloque-se de pé em nome de Jesus. Essa história me mostra que tudo é possível que crê. Quem crê nessa noite? Quem crê nessa noite? Quem crê nessa noite? Aleluia. Quem acredita que pode ter a história de vida mudada nesta noite? Quem acredita que Deus pode mudar quando você busca Ele? Chaves fez uma oração ao Deus de Israel. Creu que a sentença dele seria alterada. Qual é a sentença sobre a tua vida? Qual é a sentença que veio sobre ti? Há uma sentença muitas vezes que você carrega a vida inteira, olhando para ela como um problema, como uma maldição, como uma dor, como uma tristeza. E eu vim aqui nesta noite dizer: vamos fazer a oração de Jabes. Vamos crer naquilo que iremos falar com este Deus. Deus muda quadros de vida. Quem crê nisso aqui nesta noite? Deus muda quadros de vida. Ele muda histórias de vida. Você muitas vezes está numa situação que você diz assim: Senhor, não tem como. Eu estava conversando com Deus. E eu acordei muito cedo e eu começo a escrever muitas coisas que eu quero falar para Deus. E meu bloquinho de anotações digitais é cheio de orações minhas com Deus. E eu estava conversando com Deus, dizendo assim: Deus, eu preciso que Tu faças algo. Eu preciso que Tu faças algo. Aí Deus me leva no livro de Crônica. E quando eu vou para o livro de Crônica, eu percebo que aquele homem não pedia para Deus fazer algo. Ele cria que Deus faria algo. Você sabe o que Deus está lhe dizendo? Ele não quer que você faça uma oração pedindo para Ele fazer alguma coisa. Ele quer que você crê que Ele é poderoso para fazer na sua vida algo muito maior do que o que você experimenta ou deseja experimentar. Então Ele está aqui nesta noite para mudar quadro de vidas, para mudar sentenças que foram dadas por médicos, sentenças que foram dadas em relacionamentos, sentenças que foram dadas por causa de tantas outras coisas que a gente vive. Ele está aqui nesta noite para mudar quadros, sentenças, prognósticos. Ele está aqui para dizer assim: você crê? Eu posso mudar a história da sua vida. Mas eu preciso crer.
Eu preciso crer que Ele pode. Eu preciso crer que Ele muda. Eu preciso da minha oração dizer: Senhor, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. E se você crê nesta noite, eu quero lhe convidar a fazer uma oração nesta noite. E eu quero orar especificamente por pessoas que receberam sentenças na vida. E na sua sentença de vida há coisas que marcam você e que te causam dor nas tuas lembranças. Foi uma palavra que alguém te disse que marcou o seu coração e que ela martela a sua cabeça. Foi uma coisa que a sua mãe ou o seu pai em algum momento da sua vida lhe falou, que marcou o seu coração. Foi uma sentença de um médico que disse assim: não tem jeito. Foi alguém que chegou e disse assim: não dá como, não tem mais. Foi alguém que lhe disse: você é uma ovelha negra. Eu vim aqui nesta noite dizer: Deus está aqui para mudar sentenças. E para aquilo que não há solução mais, para aquilo que você não vê mais meios, para aquilo que você diz assim: eu não acredito, pastor, que realmente Deus pode mudar tudo para atender o meu coração. Ele pode. Se você crê, Ele pode. Mas você precisa crer. Quantos querem fazer essa oração nesta noite aqui? Senhor, nesta noite, em nome de Yeshua Mashiach, estamos diante de Ti nesta noite. Eu quero ver quadros de vida sendo mudados aqui nesta noite. Sentenças de vida sendo alteradas aqui nesta noite. Todas as palavras malditas que foram ditas, todas as palavras de maldição que foram lançadas, meu Deus, todas as vezes que alguém ouviu, meu Deus, uma sentença de morte sobre ela, nesta noite eu quero te pedir que no mundo espiritual, cada uma destas palavras sejam recolhidas e neutralizadas, que em o nome de Jesus Cristo, todas as sentenças sejam alteradas. Eu creio, Deus, que Tu és um Deus poderoso para mudar quadros, para mudar, meu Deus, aqueles que são os diagnósticos que os médicos dão. Meu Deus, eu sei que Tu és poderoso para visitar pessoas nesta noite e tocar nas enfermidades delas, queimando estas enfermidades, transformando, meu Deus, o lugar de dor em um lugar de bênção para a Tua glória. Porque há um Deus poderoso que muda quadros. Há um Deus que é poderoso, que ouviu a oração de um jovem, que creu que ele poderia ter uma vida diferente, que a sentença poderia ser diferente. E porque ele creu, Deus disse assim: assim será, eu te abençoarei. Esta é a noite que o Senhor diz: assim será, eu te abençoarei. A minha mão estará contigo. Tu não serás afligido mais por este mal, porque Ele é Deus que muda quadros. Ele é Deus que muda quadros. E eu quero convidar essa igreja para adorar a esse Deus nesta noite, para exaltar a este Deus nesta noite, para glorificar a este Deus nesta noite, falar em línguas com este Deus nesta noite, ver visões espirituais nesta noite, porque Ele é Deus. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me